Você vê uma bandeja de metal. Um prensado esfarelado se mistura com o brilho verde de uma flor viva. Por cima, o pó branco da cocaína cai como neve maldita. 2 balas trituradas, uma gota de lança, o cristal do MD sendo esmagado com a coronha da Glock. Eles dizem que você nunca deve misturar o que vende. Mas hoje, a curiosidade foi maior que o juízo. Eu queria ver as cores do inferno. E eu vi. A mistura brilha sob a luz fraca de um abajur sujo. Você pega um canudo. O coração bate no pescoço. O primeiro contato é um choque elétrico que atravessa a espinha. O mundo começa a derreter. As paredes da favela parecem respirar. O som do baile lá embaixo vira um eco distorcido, como se você estivesse debaixo d'água. Eu achei que era o dono do jogo, mas o jogo acabou de me engolir vivo. O tempo para. A luz do abajur vira um sol escaldante. Você sente o cheiro de metal e asfalto quente dentro do seu cérebro. Seus dedos formigam. Você tenta segurar a mesa, mas ela parece feita de fumaça. Foi aí que a escuridão me puxou para baixo. O último pensamento? Eu morri. E o pior é que eu nem me importei. De repente, um vibro ensurdecedor. Seus olhos abrem. A luz do dia corta suas pupilas como navalha. A cabeça parece que vai explodir. Um martelo batendo de dentro para fora. Você tateia a cama. O lençol tá encharcado de suor frio. O celular brilha na tela. Chefe. A mensagem na tela é curta e grossa. A carga tá no rio. O barco encosta em 20 minutos. Não falha, ou o próximo carregamento vai ser o seu corpo. O pânico atropela a ressaca. Você tenta levantar, mas o chão parece um barco em tempestade. O efeito da mistura de ontem ainda tá lá. Um resíduo de paranoia sussurrando no seu ouvido. O dia de receber a carga chegou e eu sou um cadáver caminhando. Você joga água gelada no rosto, mas o reflexo no espelho é de um estranho. Olhos vermelhos, pele pálida. Você puxa o colete balístico, aperta as alças. O peso do Kevlar parece toneladas. Não tem tempo para ter medo. Na favela, se você demonstra fraqueza para o espelho, ele quebra. Se demonstra para o morro, ele te enterra. Você checa a Glock 17. O som do ferrolho indo para trás é a única coisa que te traz de volta para a realidade. Você encaixa o pente estendido. O metal tá frio contra a sua cintura. Você pega a mochila com os malotes de dinheiro. O peso da responsabilidade é o mesmo do crime. Hoje o rio vai correr sangue ou dinheiro, e eu pretendo que seja a segunda opção. Você sai pro beco. O sol da manhã na favela tem um cheiro misto de café e pólvora. 2 moleques já estão te esperando. O menor e o negão. Eles não têm mais de 19 anos, mas os AK-47 que carregam no peito dizem que eles já viram mais que muito veterano. Eles me olham, percebem que eu tô estranho, mas ninguém pergunta nada. O respeito aqui é medido pelo silêncio. Descendo a ladeira, a visão ainda dá umas piscadas pretas. O efeito do MD misturado com o álcool da noite passada faz a realidade parecer um filme mal editado. Cada degrau que eu desço é um passo para dentro da boca do lobo. A gente tá indo para a parte baixa, onde a mata encontra o rio, onde a polícia não entra, mas a traição mora ao lado. Entramos na trilha. A umidade da floresta atrás da favela te abraça como um caixão úmido. O som dos pássaros é abafado pelo zumbido constante no seu ouvido, herança daquela bala que você tomou ontem. O menor vai na frente, abrindo caminho com o fuzil. O negão fecha a retaguarda. Eu tô no meio, segurando o malote e a vontade de desmaiar. De repente, um galho quebra. O menor trava na hora. O cano do AK aponta pro nada. Seu coração dispara. A paranoia da mistura volta com tudo. Você vê vultos entre as árvores que não existem. É o efeito da droga? Ou tem alguém na espreita? O gatilho tá leve demais no meu dedo. É só um bicho, porra, sussurra o negão. Mas você sabe que na mata, o bicho mais perigoso usa farda ou camisa de outra facção. Continuamos. O cheiro de água parada e lama fica mais forte. Estamos chegando no ponto zero. O rio corre silencioso, como um cúmplice, que guarda segredos demais. O barco já deve estar vindo. O som do motor é o que eu preciso ouvir agora. O rio é marrom, denso. A neblina da manhã ainda flutua sobre a água. A gente se esconde atrás de umas raízes gigantes de uma figueira. A carga tá vindo lá do Paraguai. Passou por terra e agora desce o rio para evitar o cerco. Se esse barco cair, o chefe mata até minha sombra. Um ponto preto surge na curva do rio. É um barco de alumínio, baixo, carregado até a borda. 2 homens de chapéu de palha pilotam, mas você vê o brilho dos fuzis escondidos sob panos de saco. O código de luzes. Faço o sinal com a lanterna. 3 toques curtos.
um longo. O barco vira para o nosso lado. O barco encosta na lama com um som sujo. O cara na frente desce com a corda. O cheiro é inconfundível. O odor acre de quilos e quilos de erva e química embalados a vácuo. A carga tá recheada, como o chefe disse. Tem de tudo. É o abastecimento do mês. O lucro de milhões está flutuando na minha frente. Eu jogo o malote de dinheiro no barco. O cara abre, confere as notas rapidamente. O suor escorre pela minha testa, arde nos olhos. A transação é rápida. O crime não gosta de conversa fiada. Eles jogam os fardos na margem. 1, 2, 5, 10. Tá tudo aí. O menor e o negão começam a carregar. Cada um bota 2 fardos nas costas e o fuzil atravessado. Eu pego os últimos 2. O peso é absurdo. O esforço físico faz meu sangue bombear o resto das drogas de ontem. Minha cabeça começa a latejar. As cores do rio ficam intensas demais. Azul elétrico, verde neon. Não agora, eu rezo. Não apaga agora. O caminho de volta parece 3 vezes mais longo. O peso da carga puxa meus ombros para baixo. O negão para de repente. Escutou isso? Ele pergunta. Eu não escuto nada além do meu próprio sangue martelando nos ouvidos. Sirene? Ou é o zumbido da minha mente fritando? A gente aperta o passo. A casa abandonada fica a 500 metros dali, uma estrutura de concreto caindo aos pedaços no meio da mata. É o nosso entreposto. Se a gente chegar lá, estamos seguros. Mas a mata parece estar se fechando. As árvores parecem pessoas observando. A paranoia está ganhando a luta. A porta de madeira podre é aberta com um chute. Jogamos a carga no chão de terra batida. A poeira sobe. Conseguimos. O ar entra rasgando nos meus pulmões. O menor vai para a janela vigiar. O negão senta no chão, ofegante. Eu caio de costas contra a parede. A adrenalina começa a baixar. E é aí que o perigo mora. O rebote da mistura de ontem vem com força total. O teto da casa começa a girar. Eu olho para o fardo de cocaína que acabamos de trazer. A tentação de dar um tiro para acordar briga com o pavor de morrer de overdose. Meu corpo é um campo de batalha químico agora. Ei, você tá bem? Pergunta o negão me encarando. Eu tento responder, mas minha língua tá travada. Eu vejo o rosto dele se transformar. A pele dele parece escama, os olhos ficam pretos. Eu sei que é alucinação, mas o medo é real. Eu tô bem, porra. Só o cansaço. Minha voz sai como se fosse de outra pessoa. De repente, um rádio chia na cintura do menor. Uma voz distorcida grita. O BOPE entrou pelo acesso norte. Estão descendo pro rio. Rodaram o barco. O pânico elétrico me dá um choque de realidade. Eles estão vindo. O rastro de lama que a gente deixou na trilha é um mapa direto para essa casa. Pega as coisas. Vamos pro porão, eu grito. Mas o porão é um buraco de rato sem saída. Se entrarmos, é para tudo ou nada. O som de um helicóptero, o Águia, começa a vibrar o telhado de telha de zinco. A casa abandonada virou nossa cela, ou nosso túmulo. Enquanto eu empurro os fardos para o alçapão, flashes da noite passada voltam. Eu vejo a mistura na bandeja. Eu ouço a minha própria risada distorcida. Eu fiz isso comigo mesmo. Eu tô enfrentando a polícia de elite do estado, enquanto meu cérebro ainda tá tentando entender se eu tô vivo ou sonhando. O menor aponta o AK para a porta. Deixa eles virem, ele diz com um brilho de loucura nos olhos. Eu coloco a mão no ombro dele. Não, agora não. Se a gente atirar, eles não param até derrubar a casa. A tensão é tão densa que dá para cortar com uma faca. O som das botas esmagando as folhas secas lá fora. Eles chegaram. Eu vejo as lanternas táticas cortando a neblina da mata. Os caveiras estão se movendo como sombras, silenciosos, mortais. Meu coração bate tão forte que eu tenho medo deles ouvirem pelo lado de fora. A Glock na minha mão parece um brinquedo perto do que tá vindo. Um dos policiais para a 2 metros da porta. Ele cheira o ar. Ele sente o odor da carga. Ele olha diretamente para o buraco da fechadura. Nesse momento, a droga faz a luz da lanterna dele parecer um laser que atravessa meu crânio. Eu não sei se puxo o gatilho ou se começo a rezar, ou se eu começo a rir, porque tudo isso parece uma piada de mau gosto do destino. Negativo, área limpa, seguindo para o setor fluvial. Ouço pelo rádio dele. Eles passam direto. O silêncio que fica é mais pesado que o barulho. A gente fica ali, imóvel, por o que parecem horas. A morte passou a 1 centímetro, e ela tinha cheiro de óleo de fuzil e café.
A carga tá segura, nós estamos vivos. Mas enquanto eu olho para o resto das drogas que sobraram no meu bolso, eu percebo que o verdadeiro inimigo não tava de farda lá fora. Eu misturei tudo ontem para tentar fugir da realidade, e a realidade me deu o maior susto da vida. Nunca mais.